Muito bem, nação, bora para mais um vídeo aqui no nosso canal e agora vamos analisar os comentaristas do programa da ESPN Brasil falando sobre a partida que o Flamengo fez contra o Corinthians na Neoquímica Arena, partida que terminou em 0-0, uma partida polêmica, teve aí um lance de pênalti, um possível pênalti para o Corinthians. Eu gostaria que você já escrevesse aqui nos comentários, deixasse a sua opinião referente a essa partida. Foi pênalti ou não foi pênalti? Escreve aí nos comentários. E também, você que é torcedor do Flamengo e acredita que o Mengão será campeão no Maracanã, explode o dedo no like. Vamos bater uma meta juntos aí de 1000 likes para esse vídeo. Quero ver a força da nação nesse vídeo aqui. Compartilhe o vídeo aí com seus amigos e bora reagir e ver o que os comentaristas falaram referente a esse empate que aconteceu na Neoquímica Arena, aonde o Flamengo, praticamente esse empate, foi melhor para o Flamengo, pelo fato de que o Flamengo agora vai decidir em casa com o apoio da torcida. Então bora para esse vídeo, Cres, eu deixo o canal da ESPN Brasil, link na descrição, bora para mais um vídeo aqui no nosso canal. Giovana, então... Com a nossa Capitã Nascimento já aqui à disposição, vamos ouvir os treinadores, a Olha do Willio, o Vitor Pereira. Vamos ouvir o pessoal, a gente fala de arbitragem na sequência. Raramente falo de arbitragem, mas o que eu não consigo entender é que, primeiro, o seu Braulio Machado não viu o segundo amarelo clarinho, ao João Gomes. Mas o Dorival viu, porque o Dorival viu, logo a seguir tirou. Depois o seu Rodrigo de Alonso Ferreira não conseguiu ver no VAR, lá em cima, com toda a tecnologia disponível, não conseguiu ver que aquela bola bate no braço, que o braço não está ao longo do corpo, que está em volumetria, que impede que a bola chegue no Juliano, e ele não conseguiu ver isso. Nem teve dúvida, nem sequer chamou para análise. E isso é que eu acho estranho. Isso é que eu não consigo entender. Na minha opinião, 2 erros de arbitragem claros que nos prejudicaram. Esta é a minha opinião. Eu acho que, primeiro, é um absurdo, né? O VAR existe para isso. A bola, pelo que a arbitragem me passou, o VAR diz que a bola desviou na barriga. Isso é muito claro que não. A imagem é muito clara. Então a gente vai agora tomar as providências possíveis, né? Infelizmente não volta, é um erro gravíssimo. A bola não desvia em lugar nenhum, a imagem é muito clara, dá para ver de vários ângulos. Então eu quero entender por que o VAR não chamou, né? É um absurdo isso, né? Tem um VAR para isso, numa final de campeonato, e o VAR não recomenda que vá se olhar, e ainda tem uma interpretação que é impossível ter, porque a bola em nenhum momento passa perto da barriga. A arbitragem passou para os nossos jogadores, para nós, quem está em campo não viu, não teve a certeza. Agora o VAR existe para isso. E o VAR interpretar que é movimento natural do braço, não existe, né? A bola, ele amplia o espaço, a bola passaria, o Juliano está atrás, então não dá para se enganar, é um absurdo. Agora a gente vai ouvir o áudio do VAR, mas não tem muito o que fazer, só que isso não se repita. É uma pena, uma final de campeonato. É meio que tô falando aqui pras moscas, né? Tipo, eu tô falando. Falando porque tem que falar. Porque eu tenho que falar, porque eu tenho que jogar alguma pressãozinha pro jogo de volta, porque eu tenho que me posicionar, porque senão eu sou cobrado, blá, 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 e não vai dar em nada. Mas vamos refletir se realmente foi ou não. Depois tem o lance do João Gomes, né? Sim. A gente vai ver o cartão, que muita gente acha que não deveria ter amarelado o João Gomes, muita gente acha que sim, e até, no caso do Vitor Pereira, deveria ter vermelhado o João Gomes depois com o segundo amarelo. Capitão Nascimento, tudo bem aí? Bom dia. Tá no pique, né? Tô no pique, lógico, sempre. Dormiu? Não dormi, não. Não, né? A minha adrenalina vai a 1000 e o sono passa e eu chego aqui a 1000 por hora. É verdade. Você tá com um sorrisão aí, como sempre essa simpatia, mas o torcedor do Corinthians não tá com um sorriso hoje não por causa desses lances. Mas o sorriso às vezes é irônico, né? Quando a gente fala de arbitragem, muitas vezes o sorriso é irônico. Tem uma música do Frejá, Barão Vermelho, né? Frejá, Barão Vermelho, tá? Como é a música? Né? Canta um trechinho pra que rir de tudo é desespero, né? Exatamente. Adorei, é isso. Às vezes você rir de tudo é desespero. E no caso de ontem... A arbitragem muitas vezes deixa a gente desesperada, né? Eu já falei que eu tô no caso de terapia por causa de arbitragem. Meu Deus do céu. Então a situação é bem crítica quando a gente fala de arbitragem. E falando do lance, do pênalti em si, do Léo Pereira.
Primeiro que eu gosto de falar da regra do jogo, que diz a regra 12, infrações, faltas em relação ao braço. O árbitro tem que analisar se o movimento do jogador era natural ou não, se ele amplia o espaço corporal, se era um movimento natural ou não para aquela jogada. A regra não fala que se o braço estiver afastado do corpo é pênalti. Não fala isso. A regra não fala se desviou a trajetória da bola é pênalti. A regra não fala isso. Fala que o árbitro precisa analisar se o movimento é ou não natural. E eu vou ser muito sincera aqui. Desculpa te interromper, para Claro. a gente seguir o raciocínio. Primeira coisa que a gente tem que pensar é se o movimento é natural ou não. É a primeira, olhou o lance, é a primeira coisa que você tem que pensar. Exatamente. Isso é a primeira coisa que a gente tem que definir. E aí, você tem que ter recursos para definir isso. Né? Você tem que ter conhecimento de jogo, de futebol. Eu brinco e vou falar aqui, de verdade. As minhas aulas de futevôlei, o professor para corrigir a gente de postura, posicionamento, porque ele fala que você tem que ter o equilíbrio corporal para jogar a bola onde você quer. E muitas vezes a posição do seu braço, a posição da sua perna, não vai dar o equilíbrio que você precisa. E a gente precisa entender que o atleta precisa do equilíbrio. E para isso o braço é fundamental. Agora, você tem que analisar a jogada em si e dentro das orientações que eles recebem também, porque não é só questão de regra. E a hora que a gente percebe isso, para mim, eu analisando, isso não é pênalti. Já falo, não é pênalti. Por quê? Porque a bola vem e aí o jogador do Corinthians ainda sai da frente dele de forma repentina. Meio que um corta-luz. É um corta-luz, a bola vem com velocidade, meio um fator surpresa, e ele tem aquela até reação de levantar a perna e sair. Você precisa do braço, eu não consigo de vestido, gente, mostrar. Mas assim, você... Mostra aí, se William. você levantar, não dá, Nath. Não, William mostra. O William eu pode mostre? mostrar, né? Vai, Sabe que eu Vem, gosto de William. desafio, né? Você sabe que comigo não tem essa. Vamos lá. Você vai Como é que é o levantar a movimento? perna, esticar Ele a perna canta, aqui. ele dança. Ele canta, ele é- dança. Quando Ele é vem, performático. o Léo Pereira está aqui, Isso. certo? E aí o Yuri passa aqui. Ele está subindo. Quando ele vê que a bola chega no corta-luz, ele tenta levantar a perna para ainda acertar a bola. Exatamente. E aí o braço tá Você aqui. precisa do braço. Eu preciso do braço. Eu não Se consigo- você eu não fizer consigo isso, fazer. você não vai ter- vai ter que dificuldade. Veja a história do que é Isso. natural, que não. Olha que esquisito, ó. Isso não é natural. Ó, isso Só aqui se é ele natural. for sensitivo também de adivinhar que a bola vai lá, né? Que é o cara... Não existe. Volta aqui, ó. Isso é verdade, isso não existe, É ó. isso. Ó. É isso, eu não vou conseguir fazer, mas obrigado, William. Excelente. Como é que é, William? Uma vez mais, por Faz favor. aí. Vamos lá. Para todo a o bola Brasil. vem, o Yuri Alberto tá aqui. O Yuri Alberto tá aqui, ó. Aí a bola Eu vem. passo na frente, ó, não tem problema. Passa na ó. frente, peraí. Tá aqui. Eu tô vindo. Aí, Aí, Vai de novo, vai de novo. Vai de novo, você tá aí na frente. não vai chutar, Renata. hein? Porque assim, eu tô chegando junto, tem um movimento, não é que eu tô e parado. a bola tá? vindo com força. Então vamos Aí. lá, passa aqui de novo. Olha lá, Aí. olha que estranho, olha que esquisito. Passa, Rê, passa. Olha que esquisito, ó. Muito esquisito. Muito, né, Muito, professor? demais. Esquisito. Obrigado. Que isso, parabéns pela Obrigado. performance. Mas de blazer, você excelente. deve jogar de blazer? Não, não vi. E eu acho que esse é um ponto. A gente tem que falar disso. Qual é a biomecânica do jogador? Você não pode jogar com o braço amarrado. E para ter equilíbrio, você tem movimento do braço. E ainda a hora que a bola bate no braço dele, a gente percebe que vai para trás. Se ele endurece aquele braço, você fala de uma ação de bloqueio, você fala de um movimento a mais, você fala de um braço ir de encontro com a bola. Não acontece para mim aqui. A hora que a bola bate, vai para trás. Então, para mim, analisando, isso não é pênalti. Se fosse, sinceramente, na Premier League, a gente não ia nem estar discutindo isso aqui, porque não seria pênalti. A Porque o questão problema é critério. a questão é arbitragem brasileira. Esse é um grande problema. Isso não é pênalti. Tá, mas quantos pênaltis a gente viu marcados assim? Não, a gente vai mostrar, inclusive. Aliás, Quantos? ô, Renato, me diz uma coisa. O VAR não. Era para ter consultado o VAR, o árbitro? Vai depender muito da conversa que o árbitro teve com o VAR. Esse é um ponto-chave também. Ele tá de frente pro lance, Ele né, tá do de Braulio. frente, ele vê o lance. E assim, nas redes sociais eu vi muito a questão da foto. Foto não dá para você analisar um lance desse. Nem câmera lenta. Foto você vai ver o contato, mas você não pode analisar simplesmente o contato. Você tem que analisar a câmera normal, a jogada normal, para você saber o movimento, todo o contexto que aconteceu na jogada. E aí, o VAR, com a comunicação do árbitro, é o quê? O que você viu no campo? Olha, eu vi braço, mas eu vi um braço num posicionamento natural, onde não há
uma ação de bloqueio, não há um espaço corporal antinatural. E aí o VAR olha e fala, ele viu. Eu não tenho que mostrar para ele a mais. Se eu não tenho que mostrar, eu não vou sugerir revisão. Só que isso a gente só vai saber quando a CBF divulgar o áudio. Quer dizer, poderia alguém do VAR falar, eu vi um negócio aqui, ó, presta, vem aqui, Sim, vem dar aqui. uma olhada, o que você... eu vi tal coisa, eu vi um negocinho a mais aqui, é melhor... Se tá tudo certo, vira a mesma coisa, não precisava ter ido no VAR mesmo, Sim, como não foi. Não foi, mas a gente depende desse áudio para saber. E eu falo isso, tudo bem, isso para mim não é pênalti. Como não foi pênalti, o lance que eliminou o Corinthians na Copa do Brasil em 2020 Sim, contra o Piton, América pô, Mineiro. aquilo é um escândalo, aquilo é um absurdo. É muito mais absurdo. Aquele é muito mais absurdo. Aí como você fala pro corintiano que isso Olha não lá. é pênalti, olha aqui, que isso é pênalti, mas aquilo lá não. Gente, ele não tá nem vendo a bola. Ele não tá, e ele tá no movimento natural. Então, esse pênalti é um dos mais absurdos que eu já vi na história dos campeonatos da CBF no Brasil. Só que aí, como que você justifica, William? Professor, Nath, Fernando, Renata, como você justifica que essa questão, uns pênaltis são marcados e outros não? Eu não duvido que possa ter um lance parecido como esse de agora no próximo jogo. E vai ser dado. Vai ser dado, um pênalti. dependendo de quem Os for. critérios estão errados, né? Mas, Renata, você não acha que os critérios existem? Eles só não são divulgados e ordenados? Porque isso é uma coisa que você já me ajudou. Eu pedi para você me mandar por WhatsApp o que vem na frente, né? Então, por exemplo, a sua tese é o que vem na frente. O movimento natural está antes do bloqueio, porque de fato há um bloqueio. Sim. A bola ia chegar no Juliano. Agora, se fica claro para todo mundo que o movimento natural está antes da ampliação do espaço, todos nós vamos concordar com a sua tese. Acontece que isso fica muito no ar. Chega um e fala assim, não, mas está ampliando o espaço. O que está na frente? A ampliação do espaço ou o movimento natural? Você está sendo claro aqui. Você está dizendo que o movimento natural vem antes e por isso não foi pênalti. Por que essa não é uma ideia comum a todo mundo? Comentaristas de arbitragem, que inclusive ontem falaram que foi pênalti, público. O legal do futebol é todo mundo estar de acordo com as regras, que são muito simples. Eu não vejo grande dificuldade em ordenar esses tópicos. Tópico 1, o movimento natural ou não. Tópico 2, ampliou espaço ou não. Tópico 3, é simples, por que não se faz isso? Por que se não divulga isso? Por que não se uniformiza isso? Porque usam errado, professor. Não, mas usam errado Usam porque errado não a se ferramenta que preocupam era com a pra- ordem das coisas. As coisas têm uma ordem. Se você explicar para mim essa ordem, eu vou aceitar tranquilamente. A gente vai entender, por mais que a gente não concorde, né, professor, que você vai falar assim, olha, eu não concordo com isso, mas a gente sabe que a orientação que os árbitros recebem é essa, então a gente entende o porquê da marcação. Você vira Só para o que presidente. isso não acontece. Você vira para o presidente do porque olha Corinthians. só, eu vou dar nome aos bois aqui, por exemplo, não tem problema nenhum, porque todo mundo que entra na internet, Sim. vai nos sites e tal, sabe quem falou o quê, né? Então, zero problema, não estou criando nenhuma celeuma aqui, nada disso, são opiniões diferentes. Então, por exemplo, o Sandro Meirahit, que é um cara que falou que daria o pênalti. Ele disse o seguinte, ó, para mim, houve a penalidade. Não é um braço de referência, olha só, não é um braço de referência quando ele faz o movimento de abrir, que não é intencional, mas ampliou claramente o espaço Então, ele está corporal dele. colocando ampliação na Como frente uma do coisa movimento mais movimento natural. natural. Movimento Então, natural. Aí como é que E a faz? hora que a gente pega a regra do jogo, o que a regra fala? Que você tem que analisar se o movimento era natural ou não para aquele lance. É isso que a regra fala. O problema são essas orientações. É isso aí, nação. Então tá aí, se inscreva no nosso canal, ativa o sino das notificações e coloca a sua opinião aí nos comentários. Aí pros comentaristas do programa da ESPN Brasil, não foi pênalti, Corinthians está chorando à toa. Então escreve aí nos comentários, deixe seu like e nos vemos no próximo vídeo.